Oi, gente! Olha eu de volta com o meu companheirinho zangadinho pra gente falar de algo muito legal que eu tava meditando hoje. Acabei de fazer a rádio, inclusive o programa da rádio mais tarde, quando entrar aqui no canal do YouTube, não perde, porque eu não sei, às vezes Deus revela assim, umas coisas tão legais. Já vai embora, ó, já me abandonou. Deus revela umas coisas tão legais que eu fico assim, meu Deus, será que eu vou conseguir colocar isso que o Senhor tá me dando em palavras de forma que ajude as pessoas? E não é fácil, porque às vezes é uma coisa tão profunda que eu não sei se eu faço jus àquilo que Deus me deu. E até no programa de rádio eu tava falando que hoje eu acordei e eu amo quando eu não acordo no susto. Porque quando você acorda no susto, você já vai, né? Mas sabe aqueles momentos, aqueles dias assim que você acorda e você, antes de abrir os olhos, antes de você ainda nem abrir os olhos, mas a sua consciência já está alerta, você sabe, você já sabe assim, ó, eu tô no meu quarto, na minha cama e tal, acordei. E antes de você ficar pensando, poxa, o que eu vou fazer hoje? Ai, não quero levantar e tal, ali de olho fechado. Eu gosto de, nesses momentos, falar com Deus. Falar, poxa, Pai, muito obrigada por esse dia, mais um dia de vida. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem me dado, sabe? Esse momento ali, antes de abrir os olhos, antes de começar o seu dia, em que você não fala com seus lábios, mas é assim, é na sua mente que você tá falando com Ele. Esse momento pra mim é muito precioso e muito gostoso. Eu amo isso, sabe? Dizer assim, primeiro que eu vou falar no meu dia, sabe? Eu começar o meu dia é o Senhor. Ai, que delícia, gente. E hoje eu estava, porque eu tenho pensado muito, nós temos falado nessas armadilhas do diabo, temos falado como que ele tem trabalhado para derrubar a gente, como que ele tem trabalhado para impedir que as pessoas o conheçam, para impedir que as pessoas cheguem até ele, que as pessoas, sabe, impedir de todas as formas que as pessoas venham conhecer a Deus, que através do engano, através das mentiras, através daquelas coisas que ele lidera as pessoas a fazerem, né? E eu tava assim, Senhor, fala comigo, me mostra. O que tem, o que mais, como mais ele tem sido ardiloso? O que o diabo tem usado? O que o diabo tem feito? Porque se a gente não conhece o nosso inimigo, a gente cai nas armadilhas dele. Se você for ver as estratégias de guerra, quando as pessoas, você vê lá, vocês que estudaram história e é falado disso, você vê que eles procuram conhecer, saber aquilo que o inimigo está fazendo deles, o que o país inimigo, o que as forças armadas do inimigo estão planejando. Então, o diabo é o nosso inimigo e é contra ele a nossa luta. A palavra de Deus fala isso, né? E eu pensando e pedindo a Deus essa direção, e veio assim a palavra. Aí a palavra? Como assim a palavra? E começou a vir coisas na minha mente. E é assim que Deus fala com a gente. É aqui, ó, na sua cabeça. Por isso que tem que existir uma conexão com Ele. Porque se a conexão não existe, como que Ele vai se comunicar com a gente, né? Então, eu tava assim, poxa, Jesus, a palavra, como assim a palavra? E como se fosse um filme, assim, na minha cabeça, começou a vir, assim, coisas de como que no passado as pessoas
davam tanta importância à palavra. E eu digo assim, a palavra, por exemplo, no sentido de a palavra de uma pessoa. No passado, assim, você não precisava de um advogado para você assinar um documento para que uma pessoa confiasse na sua palavra. No passado você falava, eu dou a minha palavra. E pronto, aquilo ali era o suficiente. Se vocês assistirem os filmes antigos, se você ler sobre a história, sobre coisas, sabe, as coisas do passado, como eram, os costumes e tudo mais, você vai ver que a palavra tinha um peso muito maior, uma credibilidade muito maior. Se alguém falasse, se um homem falasse para a mulher, eu te amo e vou me casar com você, ela cria naquilo. E ela esperava, e ele tinha orgulho, o homem, tanto o homem como a mulher, eles se honravam da sua palavra. Não, eu dei a minha palavra e eu vou cumprir. Ainda que muitas vezes aquela palavra ali não fosse mais aquilo que a pessoa queria. Eu lembro até da filha de Jefté, né? Que Jefté fez um voto com Deus, é a palavra, o voto é a nossa palavra. E não foi muito inteligente, eu acho, né, da parte dele. Não foi muito inteligente, porque se ele vencesse aquela batalha, a primeira coisa que saísse da casa dele, ou a primeira pessoa, ou o animal que saísse da casa dele, eu até imagino assim, será que Jefté pensava que o cachorro dele ia vir saindo correndo, ou a barata, não sei. Porque, poxa vida, quem que sai? A primeira que sai, a filha dele. Agora, pensa que Jefté voltou atrás. Não. Jefté tinha dado a palavra dele. Então, existia honra na nossa palavra. Existia, assim, quando você falava, era aquilo e pronto. Ou seja, a palavra tinha peso. E se a gente observar, e foi isso que Deus revelou, o que o diabo tem feito com a palavra através dos anos? O diabo tem feito a palavra perder credibilidade, porque a gente sabe que a nossa palavra tem poder, mas as pessoas não creem mais nisso. As pessoas não creem mais que elas precisam tomar cuidado com aquilo que elas falam, que elas podem... É com a palavra que você abençoa e é com a palavra que você amaldiçoa. Mas elas não creem nisso. Então, elas amaldiçoam o filho, a mãe que xinga o filho, a mãe que fala, você vai sofrer, você vai isso. Por quê? Porque ela não crê no poder daquela palavra, na credibilidade da palavra. O diabo tem trabalhado ao longo dos anos para que as pessoas desacreditem da palavra. Sabe por que esse empenho? Porque o bem mais precioso que o Senhor Jesus, que Deus nos deu e nos deixou, foi a sua palavra. Não é que é o bem mais precioso, que o bem mais precioso é ele dentro da gente, né? Mas o que eu digo assim, é aquilo que... Aliás, se você não crê na palavra, você não vai crer em Deus dentro de você. Porque é a palavra que fala sobre isso. Então, é ele, a palavra... Olha só, a palavra é o próprio Deus. A palavra de Deus é o próprio Deus. Então, de forma geral, o diabo, muito astuto, tem trabalhado na humanidade, nas pessoas, de uma forma geral, para que a palavra, num âmbito geral, seja descreditada. Para que as pessoas não acreditem mais em nada. Você vê, as pessoas hoje são totalmente desacreditadas de tudo. O homem diz para a mulher assim, eu te amo, eu quero me casar com você. Ai, olha, você é tudo para mim, olha. Só até ele conseguir dormir com ela. Depois que ele consegue dormir, bau, desaparece da vida daquela mulher. Olha a palavra, cadê a palavra? Ele não falou que iria casar com ela?
Então, cadê a palavra empenhada? Ou seja, aí as mulheres desacreditam das palavras, desacreditam dos homens, desacreditam das pessoas, não só as mulheres, né? O ser humano no geral começou a ficar totalmente desacreditado de tudo, de todos. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja e as pessoas vinham dar os seus testemunhos e cada coisa assim era tão lindo, era tão maravilhoso e ainda é, que eu não acreditava. Eu falava assim, isso é pago. Elas foram pagas para falar isso. Ah, isso não existe. Olha o descrédito. Olha o descrédito. Olha como o diabo tem trabalhado. No passado, eu tava pensando... Olha só, gente. No passado, poxa, os cristãos, eles eram perseguidos de tal forma, eles não podiam se reunir para falar, para pregar as boas novas. Sabe por quê? Aquelas boas novas, elas entravam no coração das pessoas que não eram incrédulas, desacreditadas de tudo, porque a palavra tinha muito poder. E por isso que o evangelho, ele era tão poderoso que os poucos cristãos foram perseguidos. E aquela palavra era tão forte, aquela certeza dentro delas era tão forte, que elas morriam nas arenas dos leões, elas morriam sendo espetáculo, eram feitas de, sabe? Mas elas não negavam, porque aquela palavra tinha muito peso dentro delas. Mas hoje em dia, será que a gente vê? Por que a gente tem visto tanta coisa? E é exatamente isso. Esse descrédito, né? Eu até escrevi aqui algumas coisas. Olha só, eu até escrevi assim. As pessoas confiavam até mesmo na palavra de um estranho. Eu lembro que eu acho que existe, eu não sabia disso, não acreditava que existisse, mas eu vi isso na Namíbia. A Namíbia é um país muito grande, mas pro tamanho do país, pouco populoso, porque tem muitos desertos, muitas coisas, muitas áreas de deserto, então é pouco populoso. E, por exemplo, eu morei na cidade de Windhoek por quase 3 anos ou 3 anos. É uma cidade pequenininha. É uma cidade tipo, digamos assim, Florianópolis, até menor. E eu lembro que quando a gente chegou lá, o Júnior, eu não sei o que ele foi fazer, mas que nós ficamos assim, meu Deus, como assim? Aconteceram vários episódios dele ir num lugar e a pessoa falar assim, não, pode levar isso aqui, eu te empresto, depois você me devolve. Tipo assim, ir numa loja. Eu lembro de uma coisa. A gente queria fazer um evento para as meninas lá do Godlywood. E eu fui num lugar e eu perguntei pra moça, essa cadeira aqui, poxa, que eu queria fazer um evento, mas ela é tão cara, você não me aluga? Aí ela, é pra quando? É só uma noite, é só pra esse momento e tal. Aí ela, não, eu te empresto. Assim, você me empresta? Empresto, você leva hoje e me traz. Aí eu, como assim? Eu cheguei em casa com aquilo que ela tinha me emprestado, que foi até mais, e eu falei, Júnior, ela me emprestou. Ou seja, ela confiou na minha palavra de que eu ia trazer de volta. Tipo assim, eu fiquei abismada, porque ainda existe um pouquinho disso em alguns lugares, em algumas pessoas. E depois isso aconteceu com ele também. Ele foi a um lugar e uma confiança na palavra de uma pessoa, sabe? Que você não vai enganar. Porque hoje em dia a palavra, ela não tem valor mais. Você vê, no passado, vai ver se uma criança xingava um pai, uma mãe. Vai ver se ela falava, apontava dedo, se ela fazia uma malcriação. Não, duvido. Não existia isso. Porque ela era severamente corrigida. E então ela aprendia que ela não podia brincar com as palavras, que ela não podia
desrespeitar seus pais. Aí você vê, eu até anotei algumas coisas aqui, deixa eu ver aqui. Homens que dizem que... pessoas que dizem hoje em dia que tem isso, que tem aquilo, só para se sentir melhor, né? Tudo mentira. Falam mentiras e mais mentiras só para conseguir o que querem. Olha só, usando a palavra mentirosa para conseguir o que querem. Em brigas, quantas mulheres, quantos maridos nas brigas usam as palavras ofensivas, palavras que ferem, palavras que matam aquela pessoa, sem se preocupar. Nas redes sociais, porque quando você escreve lá, é a sua palavra. Então, você se sente livre. Olha, liberdade de expressão, esse negócio, liberdade de expressão. Tem que tomar muito cuidado com isso. Quer dizer, porque por causa da liberdade de expressão, você vai falar o que você quer, sem pensar no que aquilo vai causar, no impacto que aquilo vai causar? Então, hoje em dia, as pessoas falam palavrões. Eu lembro, eu era assim, eu falava tanto palavrão, gente, eu falava tanto palavrão, assim como se nem me importava com nada. E um dia, eu não era da igreja, tá? E nem esse amigo era da igreja. Um amigo meu falou assim: Fernanda, você é uma mulher, não fica legal você falar tanto palavrão assim. Aí eu olhei pra ele e xinguei. Pensa. Ou seja, o diabo tem trabalhado dessa forma para descreditar a palavra num sentido geral. Sabe por quê? Porque quando a palavra de Deus é pregada, que fala assim: aquele que crer e for batizado será salvo. Crer em quê, gente? Em quê? Não é crer na palavra de Deus, não é crer no que está escrito, mas a palavra no geral está tão descreditada que as pessoas não creem em mais nada. Elas não conseguem crer em mais nada. Então, quando a gente fala assim, poxa, não é difícil você receber o batismo com o Espírito Santo. Crer é crer. Elas não conseguem crer. Eu lembro que eu tive muita dificuldade. Eu tive dificuldade. Porque o espírito de incredulidade estava aqui dentro. O espírito da incredulidade. Eu já tinha sido tão enganada. Eu já era uma pessoa tão mentirosa e eu sabia como eu enganava também. Eu sabia como eu enganava. Então, eu não queria ser enganada. Então, a incredulidade está sendo plantada dentro da gente. Por isso que aquele dia eu li aquela palavra que fala, né, do espírito de incredulidade. Que você ore para que não exista em você perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Por que incredulidade? Olha só uma coisa, como Deus vai ligando de forma linda uma coisa na outra. Aquilo que a gente falou outro dia, hoje ele trazendo, adicionando mais. Por que a incredulidade? Porque é a palavra. É a palavra. Se você é incrédula e não crê na palavra, você vai sempre viver longe do Deus vivo. Mas quando você... É exatamente aqui, ó. De incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Por que afasta? Porque é a palavra que tem poder. É a palavra dele que transforma. Quando você crê sem medo, sem reservas, sabe? Sem ter reservas, sem pensar assim, olha, sem malícia, sem dúvida. Olha o que o diabo trabalha também. Dúvida na palavra. E você, quem que não? Quem não? Você foi batizado com o Espírito Santo e você não veio aquele pensamento assim. Você não foi batizada. Não aconteceu. Não aconteceu. Isso aí não aconteceu, não. Você não foi batizada. É o que isso aí? É o diabo plantando a dúvida na palavra. Porque é quem crer. É quem crer. Gente, eu não sei mais como passar isso pra dar até vontade de chorar.
não sei como passar mais isso que tem dentro de mim. Acredito que eu tô chorando. Não acredito. Mas tudo bem. Então, era isso que eu queria falar pra vocês. Meu Deus. Deus tá perto dos dias. Aqueles dias. É crer, gente. E o diabo tem trabalhado para que a palavra não tenha credibilidade. Analisa. Será que você tem sido descrente? Será que ele tem plantado isso dentro de você? Será não? Analisa. Se livra de toda, sabe? Se livra de tudo, de todas. É aquilo que eu falei outro dia pra vocês. Teve um dia e eu falo isso sempre, eu repito sempre isso pra Deus. Ainda que tudo dê errado. Ainda que, olha, caia, é aquilo que lá em Salmos, né? Ainda que caia 1000 de um lado, 10.000 do outro, eu seguirei de pé. Então, é ainda que tudo desabe, eu creio no meu Deus. E é essa fé, essa crença, esse crer que o diabo tem trabalhado para descredibilitar, essa palavra, descredibilitar, para desacreditar, melhor, para fazer as pessoas desacreditadas, para fazer as pessoas incrédulas e se encontrarem tão longe de Deus, enquanto que elas podem estar tão próximas, só por causa de uma coisa tão simples que elas simplesmente não estão conseguindo entender, porque já vem de tanto tempo. A gente vive numa sociedade que é tão desacreditada, que é mentirosa, enganosa, onde a palavra de alguém não tem mais valor, onde hoje em dia mentir no passado era horrível, mas hoje é normal. Mentira é normal. É a coisa mais normal do mundo. É isso que a gente tem que vencer e de repente é isso que você tem que vencer. Crer que que vai acontecer com você. De repente é só isso que você precisa vencer para ser batizada com o Espírito Santo. Espero que Deus use esse vídeo de alguma forma para falar com você, e eu queria convidá-los a meditarem, se vocês quiserem anotar. Como é vídeo, eu vou falar e você depois pode voltar, né, para pegar. Medita em Provérbios 18, 20. Tudo isso fala sobre a palavra. Todos esses versículos, e eu creio que vai ser muito bom para vocês meditarem na palavra de Deus, e Ele vai usar essa palavra para você entender a importância. Provérbios 18, 20. Tiago 3, 2. Tiago 3, 3. Salmos 33, 6. Tá tudo bagunçado, tá? Gênesis 1, 3. Hebreus 11, 3. Provérbios 2, 6. Mateus 4, 4. Mateus 12, 34. Mateus 12, 36. Romanos 10, versículo 9. Provérbios 10, versículo 11. Salmos 34, 12. Provérbios 12, 18. Provérbios 12, 25. Provérbios 15, 1. E Salmos 119, versículo 105. Eu li, meditei nesses versículos. E claro, se você for meditar, se aprofundar em cada um deles, isso aí vai levar dias, né? Então, de repente, vale a pena. Mas só de você ler com esse entendimento, eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Um beijo grande para todos vocês e até não sei quando. Tchau, tchau.